Bom dia, meus queridos. Hoje, quarta-feira, vamos continuar estudando o livro do Êxodo, agora na sua quinta parte do livro do Êxodo, que vai falar sobre a apostasia de Israel e a renovação da aliança. Então, nós vamos estudar o Êxodo, capítulo 32, versículo 1, até o Êxodo capítulo 34, versículo 35. Vamos entender que essa é uma parte muito difícil, porque é difícil a separação das fontes, das mãos redacionais. A gente não tem muita clareza, né, nessa divisão dessas fontes. Muitos biblistas vão estar convencidos de que um acontecimento real está por trás da história do bezerro de ouro, ocorrido no deserto, que talvez tivesse um grupo em oposição às ordens de Moisés. Devemos notar também que o bezerro de ouro não é uma transgressão do preceito dos 10 mandamentos a respeito da imagem falsa, porque a imagem que o preceito fala é a imagem de Deus. O bezerro vai representar a qualidade do Senhor. Quer dizer, o touro representa a força de Deus, né? Então, é uma qualidade, não é o Senhor. A força de Deus. Então, é diferente. A história de Israel mostra que nem sempre o povo distinguia entre a divindade e os atributos dessa divindade. E assim identificava o jovem touro como sendo o Senhor. A gente vê isso claramente lá no profeta Oséias, capítulo 13, versículo 2. Jeroboão I, lá em 930 a.C., o primeiro rei do Reino do Norte, estabelece tal imagem de um bezerro de ouro lá em Dan, que é um santuário, e em Betel. Está lá em 1 Reis, capítulo 12. Como gesto cultual contra o Templo de Salomão, que estava no Reino do Sul. Então, em Jerusalém, então foi um ato contra o Templo de Deus. E com isso vem a condenação do Reino do Norte, com a sua destruição no ano de 722 pelos assírios. O capítulo 32 até o capítulo 34 do livro do Êxodo reflete uma teologia dessa renovação da aliança. Os elementos nessa construção teológica são pecado, geralmente é apostasia, o castigo e depois o arrependimento do povo. E com isso vem o quê? A restauração, a renovação da aliança. Esse padrão é teológico e é extremamente significativo para a gente entender o Antigo Testamento, principalmente os livros proféticos. Subentende-se que o Senhor decide revelar-se não só por intermédio de um povo, mas também por intermédio de um povo que peca. Nós somos um povo pecador. Mas mesmo assim, ele é justo e misericordioso e renova a aliança. Sempre. Por isso que a nossa igreja é tão linda, nós temos o sacramento, né, da reconciliação, que é novamente essa aliança renovada com Deus. A esse respeito, Israel considera-se também um refúgio para os pecadores. Em 32, de 1 a 6, a gente vai ver a confecção do bezerro de ouro. O povo vai ter o desejo de se livrar de Moisés. Moisés demora, ele diz, ele não vai voltar, é melhor eu seguir um novo chefe. E aí sim, Arão, se lembra de Arão? Sacerdote.
concorda plenamente com o desejo do povo e faz uma imagem do bezerro e convoca para uma celebração que vai incluir o holocausto, que era um sacrifício que seria totalmente queimado para Deus. O sacrifício do holocausto, e ele também faz o sacrifício de paz. O pecado vai ser a apostasia de Israel, que vai consistir... Qual é esse pecado? Olha, a professora acabou de falar que não era muito bem a imagem, agora eu vou explicar. O pecado é você rejeitar Moisés como chefe e, portanto, eu rejeitando Moisés, que é mediador entre Deus e o povo, eu estou rejeitando o próprio Deus. Entenderam agora o pecado? No capítulo 32, versículo de 7 até o versículo 14, nós vamos encontrar a cólera do Senhor e a intercessão de Moisés. Moisés vai aparecer sempre como mediador dessa aliança. A violenta reação do Senhor é precisamente o contrário da prevista pelos devotos do bezerro. O Senhor planeja eliminar esse povo e começar um povo novo. Moisés aplica seu papel de mediador, de intercessor, com o argumento de ter uma continuidade histórica. Fazer o povo morrer no deserto só ia provocar escárnio dos inimigos, ele fala, do Senhor no Egito. Ia falar, para que ele liberta este povo da mão do Egito, da escravidão, para deixar aniquilado? É isso que Moisés vai argumentar. Abandonar Israel seria o que? Renegar as promessas feitas aos patriarcas. No fim, o Senhor permite que Moisés vença. Veja bem que Titia está falando, o Senhor permite que Moisés vença a discussão. Lá no 32, versículos de 15 a 24, vai falar da dupla destruição. As tábuas vão desempenhar um papel significativo nesse ponto da história. O relato da infidelidade de Israel, a volta de Moisés à montanha, onde ele receberá novas tábuas. Em consequência, a escrita do Senhor salientar o seu valor e a autoridade que Moisés tem perante o povo escolhido. Por outro lado, a quebra das tábuas e a quebra do relacionamento da aliança entre o Senhor com Israel. Quebrar a tábua, isso quer dizer que quebrou a aliança. É um gesto extremamente significativo. A atitude do povo ao fazer a imagem do bezerro resulta na destruição do laço desta aliança. A destruição das tábuas é seguido por um relato da destruição do bezerro. Moisés emprega atos exclusivos para a destruição do bezerro. Queima e o reduz a pó, ficando dessa forma irrecuperável. No versículo 32, 25 a 29, vamos falar do zelo dos levitas. Há duas tradições para o castigo do povo. O versículo 35, o Senhor fere o povo pelo seu ato pecaminoso. Nos versículos 25 até o 29, membros da tribo de Levi atendem ao chamado de Moisés para cingir a espada e executa os israelitas que sacrificaram ao bezerro de ouro. Inclusive seus parentes, não só quem fez o holocausto ao bezerro de ouro, sacrificaram para o bezerro, mas também todos os seus parentes. A lealdade obtém eles as prerrogativas sacerdotais que vão estar lá em Deuteronômio 33. Esse episódio também condena a atitude do rei ao fazer sacerdotes das pessoas tomadas do meio do povo, que não eram os levitas. Por isso que vão ser condenados lá em 1 Reis, capítulo 12, versículo 31. No 32 vai ter a expiação, né? No 32, versículo 30 a 35, a expiação.
O Senhor é implacável. Então o intercessor deseja compartilhar o destino do povo. Quem não fizer parte do livro de Deus, das tábuas, eram colocados como mortos, isto é, separado da comunidade. Ficar morto é ficar sem Deus. Não é simplesmente morrer à espada, não. Se eu fico sem Deus, eu sou uma pessoa morta. Não adianta eu ter a carne se eu não tenho o Espírito. No 33, de 1 a 6, vão falar das ordens para a partida. É uma passagem da continuação da caminhada até a terra prometida, guiada pelos anjos. O anjo não é o mesmo que o Senhor. Esta má notícia é marcada por um sinal de arrependimento de Israel. A retirada de todos os seus trajes festivos. O povo agora vai estar sob o julgamento de Deus. Moisés e a tenda do encontro. Lá no 33, versículo 7 até o 11. Aqui nós vemos a tradição eloísta, que não vai dar uma unidade ao texto. Todos os israelitas podem visitar a tenda, entretanto, no versículo 8, só Moisés pode visitar a tenda, então ela não tem uma unidade. No versículo 7 diz uma coisa, no versículo 8 diz outra. É um momento que a tenda está no meio do acampamento e no outro afirma que ela está fora do acampamento. Então é um texto difícil. O relato eloísta, dessa mão eloísta, introduz uma mudança no texto mais primitivo, a fim de demonstrar que a teofania da tenda é reprodução em miniatura da revelação do Sinai. Por fim, em ambos os casos, Moisés aparece como sendo íntimo de Deus. O relacionamento de Israel com Deus, com o Senhor, depende desse intercessor, que é Moisés. A intercessão de Moisés está lá no capítulo 33, versículo 12 a 17. Liga-se Moisés a face com o Senhor e a sua ordem para ele conduzir o povo. O anjo, lá no versículo 12, não seria adequado. Então, apelando à posição de amigo íntimo de Deus, Moisés argumenta em nome do povo. O apelo vai ser bem sucedido e o argumento em favor da comunidade vai ter aprovação divina. A importância dessa discussão não deve ser esquecida, que a renovação com o povo de Deus baseia-se no amor e na confiança entre Deus e a aliança que tem como intercessor Moisés. Então, essa confiança, essa intimidade que Moisés tem com Deus vai favorecer ao povo. No 33, 18 a 23, tem toda a preparação para teofania. Moisés, ao pronunciar o nome divino, está buscando sua compaixão, a sua presença no meio do povo. Moisés deve ser colocado na fenda da rocha e coberto pelas mãos de Deus. A visão das costas de Deus é o limite da intimidade entre Moisés e Deus. Então, ele não pode ele vê só as costas de Deus. A teofania, lá no 34, de 1 a 9. A maior parte dessa passagem é da mão já vista. Por causa da infidelidade de Israel, no incidente do bezerro de ouro, o segundo encontro para a renovação da aliança só acontece pela vontade divina, não pela vontade do homem. A convicção de novas tábuas vai significar essa renovação dessa nova aliança. A teofania da mão já vista traz primeiro Moisés talhando as pedras e subindo a montanha sozinho. Em seguida, o Senhor passa à frente de Moisés e, finalmente, diante da presença de Deus, Moisés se inclina em adoração. Então, em adoração, nós devemos estar inclinado como Moisés assim o fez. A palavra misericordioso no versículo 6
vem do verbo fazer misericórdia, lindo, deriva da palavra hebraica ventre. Assim é Deus como mãe, que demonstra essa compaixão pelos seus filhos, que vai ser Israel. É lindo essa imagem de Deus, né? Ao mesmo tempo, o Senhor não deixa de que os culpados também escapem, porque Deus é justo, Ele é misericordioso, mas Ele é justo. Tá? Não se esqueçam disso nunca. Agora a renovação da aliança pode prosseguir, porque Moisés se identificou com Israel. E no 34 vem o decálogo. A intercessão de Moisés, o arrependimento de Israel, parece adequado para essa renovação da aliança. O decálogo, portanto, é a forma de insistência da mão já vista na fidelidade de Deus da aliança em um ambiente mesmo sendo pagão. É com razão chamado lei do privilégio do Senhor. É uma declaração das prerrogativas do Senhor, baseada em seu caráter como um Deus ciumento, no versículo 15. A singularidade de Israel flui na singularidade do seu Deus. E aí vem o impacto da teofania, no 34, versículos 27 a 35, a ordem divina para registrar os termos dessa aliança e subsequentemente a execução desta ordem na montanha por um período de 40 dias e 40 noites. O homem que foi rejeitado pelo povo que foi Moisés é o homem que restaura essa aliança e que agora se apropria, usa símbolo de sua função divina. E com isso acabamos a parte 5ª do Êxodo e vamos para a parte 6ª, que é a execução das instruções para a construção do santuário, que vai estar no Êxodo 35 até o Êxodo 40, que vai ser de uma mão sacerdotal. Até lá, que nós tenhamos uma linda semana. Obrigada.